boa noite para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O Ricardo já tinha dito que eu ia fazer, a primeira coisa que eu ia fazer como pastor era o enterro. Teve um dia que ele chegou lá em casa, acho que foi no dia seguinte da consagração, e eu tenho um cachorrinho que é a coisa mais linda do mundo, o Peter. E o Peter, aquele dia, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele estava atazanado, que ele fez uma bobagem tão grande na casa. Aí ele sempre chega primeiro que eu, né? Aí ele chegou lá em casa, ele mandou uma mensagem para mim. A primeira coisa que você vai fazer como pastora é o enterro de cachorro. Eu vou matar ele, vou levar ele lá pro Jardim da Saudade para ficar com a mamãe e o Marcelo. Aí eu falei para ele, não, tem que ser um casamento. Mal sabia eu que ia ser um enterro mesmo. Mas, glória a Deus por isso. A gente faz o que Deus manda a gente fazer, né? Eu vou fazer um casamento mesmo em novembro. Glória a Deus. Estou feliz da vida que os meus filhos, um menino que a gente cuidou lá no Vida Vitoriosa, que chegou no Vida Vitoriosa destruído, e a gente cuidou e eles vão se casar agora em novembro, e me deu a honra de fazer esse casamento, que vai ser o primeiro. Provavelmente vai ser o primeiro. A não ser que as minhas filhas, as outras, cadê Tati? As outras filhas resolvam casar primeiro, né? Em nome de Jesus. Mas eu fiquei pensando, né, que nós estamos hoje no nosso primeiro culto, né, de mulheres. Hoje é o nosso primeiro culto depois da virada. E eu fiquei pensando que a gente... o Baruch tem uma música que fala assim, que acho que todo mundo conhece, né? Porque acho que nas células dessa semana, todas elas devem estar colocando essa música, né? Que fala assim, ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual, né? Tem uma música que fala isso. E é verdade, né? Pra gente ver as coisas mudarem, a gente precisa mudar. As coisas precisam mudar na nossa vida. A gente precisa fazer algumas coisas diferentes para que a gente alcance resultados que engrandeçam mais o nome do Senhor. E aí era nisso que eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje, baseado na história da Sunamita, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao versículo 37. Eu gosto muito desse texto. E quando a pastora Nath pediu para eu falar, eu já tinha mais ou menos um esboço dessa mensagem, mas eu fiquei pensando sobre quem que eu ia falar. 2 Reis 4, 8, até o versículo 37. E aí eu falei, eu vou procurar uma mulher que nos mostre o que é ser uma verdadeira mulher de atitude e de fé. Né? Então aí eu fui procurar o texto da Sunamita, e aí acharam aí? O texto diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama essa Sunamita. E chamando ela, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça.
Então disse o homem ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E ele esteve sobre os joelhos da sua mãe até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: para que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ela disse a Geazi, e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão no rosto do menino, porém não havia nele nem voz nem sentido. E voltou-se a encontrar com ele, e lhe trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ela, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou ao seu filho, e saiu. Eu gosto muito desse texto, principalmente quando o profeta quando Geazi chega para ela e pergunta: tá tudo bem? E ela diz: tá tudo bem. Ela tinha um cadáver dentro da casa dela, mas ainda assim ela disse que estava tudo bem. Eu fiz um letrão, gente, que a pessoa precisa trocar o óculos. Então eu fiz um letrão, não se assustem, é um monte de papel, mas é porque é um letrão, tá? E aí, parece que às vezes, quando a gente entrega as nossas vidas para Jesus, não tem gente que fala assim: ai meu Deus do céu, quando eu estava no mundo parece que o negócio não era tão feio assim. Não tem gente que fala assim? Tem uma história que fala de um jovem cristão que chegou pro pastor dele e falou assim para ele: pastor, eu sinto que eu estou sofrendo tanto nessa caminhada com Jesus, que quando eu estava no mundão não é assim. Aí o pastor disse que respondeu para ele: é claro, lá você era morto, e cadáver não sente dor. Né? Então às vezes a gente está sentindo dor porque a gente está vivo agora, a gente viveu para Jesus, né? E a gente precisa entender que a gente não pode transformar a nossa dor no nosso bem mais estimado, né? Pegar a nossa dor e pegar ela e ficar com ela guardadinha, né? Não, a gente precisa pegar a nossa dor, pegar a lição, aprender e vamos à frente, porque um dia essa dor vai nos ajudar a ser cura para outra pessoa, né? Às vezes a gente não percebe, mas Deus permite que a gente passe por algumas situações na nossa vida que lá na frente a gente vai poder ajudar alguém. Na hora você fala assim: Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Não é possível um negócio desse. Como é que eu estou passando por isso? Eu não vou aguentar. Quantas vezes a gente fala, né? Eu não vou aguentar.
eu vou morrer aqui mesmo, né? É agora que eu vou morrer, não tem como eu passar por isso tranquilamente. E às vezes Deus fica em silêncio. O pior de tudo é isso, né, gente? Que quando o negócio está lá no vucu-vucu, Deus fica em silêncio. Mas a gente precisa aprender com a Sunamita, né? Que ela era uma mulher anônima, porém ela era uma mulher que tinha posses, né? Que o texto fala pra gente que ela tinha uma classe social elevada e um alto poder executivo. E tinha um coração, mostra pra gente também que ela tinha um coração voluntário, né? Ela era uma mulher que gostava de ajudar, né? E tanto que ela providenciou um lugar para o profeta descansar nas viagens habituais que ele fazia ao Monte Carmelo, né? Tinha uma distância aí, então ele precisava descansar aí no meio. O que a gente percebe também é que parece que o marido dela não tinha essa olha o projeto da Lili. Não, era o primeiro, mas não está entrando o primeiro, né? O único lugar que eu achei que eu ia achar a logo era no seu projeto. Rápido, correndo. E aí a gente percebe que parece que o marido dela não tinha esse coração voluntário como o dela. O que parece é que ele só pensava em trabalhar, né? Porque ele estava lá, quando o menino chegou lá e passou mal, ao invés dele pegar o menino que era filho dele e levar, não, ele mandou alguém levar, né? Então ele estava mais preocupado com o trabalho do que com o garoto. Mas por outro lado também ele não se opôs a que ela tivesse o seu coração voluntário. Ele deixava ela fazer as coisas que ela queria, ele apoiava ela nas coisas que ela fazia, né? E o que a gente percebe é que às vezes os homens são assim mesmo, né? Meio desligados, não percebe as coisas. A mulher é mais sensível, tem mais sensibilidade para perceber as coisas, né? A gente percebe as necessidades do outro. Às vezes meu marido, de vez em quando ele faz umas que eu fico olhando para a cara dele assim, estatelada, eu falo, não é possível que eu vou ter que explicar isso de novo. Aproveitar que ele está ali, ele ouve, né? Não é possível que eu vou ter que explicar isso de novo. O Felipe está ali também, tem mais um aqui. Ô Jesus, vocês estão perdidos hoje. Estou brincando, a palavra é para vocês também. Não é só mulher que é mulher de atitude, o homem também tem que ser de atitude e de fé, né? Então dá para adaptar aí para a realidade de vocês. Mas aí o que a gente percebe é que ele não se opôs, né? E aí a gente percebe que quantas vezes um marido não crente ou um marido que tem apenas uma fé nominal, né? Eu acredito, né? Mas não faz nada, né? Acredita, mas só acredita. Só acredito vendo, né? Mas quantas vezes um marido que tem apenas uma fé nominal ou nem crente ele recebe um milagre por conta de uma esposa que é uma verdadeira mulher de atitude e uma verdadeira mulher de fé, né? E a gente percebe aqui que isso aconteceu com ela. A mulher santa, ela santifica o seu marido, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então a gente precisa aprender a ser assim, né? E o profeta, depois que ela providenciou lugar para ele ficar, ele sentiu o desejo de retribuir essa graça, né? Esse favor que ela fez para ele. E aí ele pegou e perguntou para o menino Geazi o que ele podia fazer para retribuir. E a única coisa que ele percebeu é que ela não tinha um filho e o marido já era velho. Então, como Abraão e Sara, ele falou, né, com ela que Deus daria um filho para ela, e o menino nasceu para trazer alegria para aquela casa e para a família. Provavelmente esse deveria ser, eu não sei, eu sou mulher, eu não sou mãe ainda, e eu tenho um desejo muito grande de ser mãe. Eu acho que toda mulher tem esse desejo. É difícil uma mulher que não tem o desejo de casar e ter filhos, né? E eu acho que ela também devia ter. Acho que devia ser um desejo ali oculto do coração dela, né? E ela acabou sendo, isso acabou sendo concretizado através do profeta, né? Muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, participando, mas os problemas não deixarão de existir, né? O que a gente percebe é que a gente vai ter sim um ano feliz, e um ano feliz não significa sem problemas, e um ano abençoado não significa sem lutas, né? A gente vai ter tudo isso, mas a gente vai passar pelas coisas que precisam passar. O problema dela não era pequeno. O menino que era o sonho da vida dela morre. Provavelmente de uma insolação. Porque ele foi para um lugar onde, pelo que parece, o menino era pequeno, porque ela conseguiu carregar ele no colo até o quarto do profeta. Então devia ser um menino pequeno. O que esse menino estava fazendo
provavelmente na pior hora de sol, atrás do pai, né? E aí, por um descuido, o menino morre. O que a gente percebe é que, naquela família, o milagre aconteceu 2 vezes. Primeiro, Deus deu um filho, a morte tentou roubar, mas Deus deu de volta quando ele ressuscitou, né? Porque ela era verdadeiramente uma mulher de Deus. Para nós entendermos como nós podemos agir como mulheres de atitude, né? Agir e ser como mulheres de atitude, de fé, vamos partir do princípio do que essa mulher de atitude, de fé, ela não era e ela não fazia, né? Então a gente percebe na vida da Sunamita que ela não murmurava. Gente, vocês já fizeram jejum de murmuração? Já? Já fizeram? Gente, é pior do que jejum de Daniel, fazer jejum de murmuração. A gente da equipe do Vida Vitoriosa, a gente está fazendo jejum de murmuração. Porque a gente sempre pega o Vida Vitoriosa de janeiro. E aí tem Natal, Ano Novo, tem a família, tal, não sei o quê. Então a gente sempre faz jejum de murmuração até passar o Réveillon, né? E depois continua, né? Depois a gente acrescenta outro jejum, mas o de murmuração continua. Gente, é muito difícil. É muito difícil segurar a língua da gente. Quando você vê, já foi. E o pior é que o Espírito Santo é fofoqueiro e ele é terrível. Quando você foi, ele vem e dá a cutucada. Aí você fala, ai meu Deus, caí de novo. Falei bobagem de novo, né? Quantas vezes, gente, murmurar significa se lamentar de tudo, ficar reclamando de tudo, ficar se lastimando de tudo, né? Vocês já viram essas pessoas que reclamam de tudo? E para qualquer um? Tem gente que é assim, né? Se abre igual mala de mascate. Minha mãe falava isso é velho, né? Porque antigamente os vendedores iam de porta em porta e aí abriam, né, as malas e ficavam mostrando tudo. E às vezes a gente faz isso. Brigou com o marido, conta pra todo mundo. Aí todo mundo fica com raiva do marido. Daqui a pouco você faz as pazes com o marido, aí tá todo mundo com raiva do marido. Não é assim que acontece? Muitas vezes é assim que acontece. Então a gente precisa aprender que a gente não tem que se abrir para todo mundo. Uma mulher de atitude, uma mulher de fé não faz isso. Não murmura, não fica reclamando da vida para todo mundo. Não bota a culpa no mundo por causa das suas dificuldades, por causa dos seus problemas. Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Alguém gosta de ficar perto de gente que só reclama, gente que só murmura, gente que só fala bobagem? A mulher Sulamita, a Sulamita podia ter colocado a culpa no marido. O que esse menino estava fazendo no sol uma hora dessas? A culpa é sua. Ou então ela podia ter chegado que nem a louca, gritando, deixando ele desesperado também, quando o menino morreu. O que ela fez? Calou a boca dela e foi naquele que podia resolver o problema dela. Foi no lugar onde ela poderia resolver o problema. O Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então não é para todo mundo que você conta os seus problemas, não é para todo mundo que você conta as suas dificuldades. A gente precisa contar para a pessoa certa, né? A segunda atitude de uma mulher de fé, a segunda coisa que uma mulher de atitude de fé ela não é chata. Ninguém gosta de ficar perto de gente chata, de gente mimimi o tempo todo. Alguém gosta de ficar perto de gente mimimi? Que reclama, que tudo reclama, a hiena, ó céus, ó vida, ó azar, né? Ou então aquela que vê dificuldade em tudo é difícil. Quando a gente entrou aqui, que eu entrei, Jesus, aquele bafo quente que saiu assim, Senhor, misericórdia. Aí alguém falou assim, não tem ar-condicionado, não tem controle. Aí eu subi, tentei apertar, não deu. Falei, ai Jesus, e agora? Fui lá no quadro de luz. Falei, gente, se alguém tivesse ligado o ar-condicionado, seria mais fácil. Na tomada, né? A gente tem que resolver as coisas, a gente tem que reclamar, né? Tem mulher que parece que tem TPM 30 dias por mês durante 12 meses, né? TPM é o seu álibi perfeito para matar, roubar e destruir a vida de todo mundo, né? É bem assim. Tem mulher que é assim, não pode ser assim, né? Tem mulher que acha que porque está de TPM pode falar tudo que vai na telha. A gente precisa aprender que não é assim. Uma mulher de atitude, uma mulher de fé não faz isso, não é mesmo?
Terceira coisa que uma mulher de atitude de fé não é, ela não é insatisfeita, né? Aí você pode falar, mas a Sunamita era rica. Tá, ela era rica, mas ela não tinha filho. A riqueza dela não foi capaz de dar um filho para ela. Às vezes você tem filho e não tem dinheiro, mas tem filho. É bênção. A gente tem que ser satisfeito com aquilo que a gente tem. A gente tem que estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu, né? E aí, quando ela se mostrou satisfeita com o que ela tinha, o que Deus fez? Deu mais. O Salmo 37,4 fala o quê? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse provavelmente era o desejo do coração dela, né? Uma outra coisa que uma mulher de atitude de fé não é, ela não é ansiosa. Ai, Jesus, aí complicou, né? Complicou muito. Não ser ansioso é muito difícil. Confesso que para mim também. Eu estava toda me tremendo hoje o dia inteiro. Então, assim, lá no versículo 23, quando o marido pergunta para ela se está tudo bem, ela não ficou ansiosa, ela não perdeu a linha. Ela não gritou no ouvido dele, tudo bem o quê? O menino está lá morto. Ela não fez isso. Qual seria a sua reação se o seu marido perguntasse para você nessa mesma situação? Para aí, pensa um pouquinho. Como é que seria? Livi está dizendo ali, misericórdia. Provavelmente, né, pelo que eu estava lendo, provavelmente uma das razões por ela não dizer para ele que o menino estava morto é que, porque era muito quente, ele poderia querer enterrar o menino imediatamente. Então ela falou assim, bom, eu não posso, tenho que fingir demência, né? Vou em quem resolve. Não adianta falar para ele que ele não vai resolver, é capaz de piorar o problema. Então eu vou em quem resolve, né? Aí ela sai, lá no versículo 26, depois, quando o Geazi vem ao encontro dela, e geralmente Eliseu manda o Geazi na frente, porque ele é mais moço, então ele corre mais, né? Então ele manda ele ir na frente, para ele tentar resolver na frente dele. Quando ele manda Geazi ir na frente, que ele pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho, de novo ela diz, está tudo bem. Não foi você que me deu o filho, não foi você que orou para o teu filho, vou falar com você para quê? Não é? Então aí a gente percebe que exemplo que essa mulher nos dá e como nós podemos aprender com os acontecimentos das nossas vidas, né? Gente, ninguém está falando que a mulher não estava triste, angustiada, desesperada. Imagina o íntimo dela. Aquela criança era tudo que ela queria. Imagina o coração dela como é que não estava. Mas não adiantava ficar demonstrando sentimento de fraqueza, xingando, brigando com todo mundo. Ela foi buscar, né? Ela era uma mulher firme e determinada a buscar a resposta em quem tinha a resposta. Ela podia ter ido para o Vale do Desespero, não podia? Ela podia ter ido para um desespero qualquer. Ela poderia ter ido para o Vale das Lamentações, para o Monte das Lamentações, ficar chorando em cima do menino e não fazer nada. Mas não, ela escolheu ir para o Monte da Fé, da oração e das misericórdias de Deus. O Monte Carmelo é esse lugar, onde o profeta estava. E foi onde ela foi buscar a saída, né, para o problema que ela estava enfrentando, que não era um probleminha. Por isso, se você estiver enfrentando um problemão, é para você também que eu estou falando isso. Ela estava enfrentando a morte. E a morte, muitas vezes, parece que é o fim de tudo, né? Não parece que quando morre alguém, acabou. Acabou. Só que a morte pode acontecer em muitas áreas da nossa vida. A morte de uma pessoa não é sempre que acontece uma ressurreição, né? Mas existem muitas outras áreas das nossas vidas que elas podem sim ser ressuscitadas. Que Deus pode sim mudar. Então, se você estiver enfrentando um problemão hoje, que está perto ali da morte, chegando na morte, Deus tem saída para as nossas vidas nessa tarde. Deus tem saída para a gente nesse ano. Deus tem saída para a gente agora, se essa for a vontade dele. É isso que a gente precisa buscar dele, né? E aí, eu começo a sugerir para a gente, para cada uma de nós, né, que, como eu disse, 2017 não vai ser diferente se a gente fizer tudo igual. 2017 não vai trazer transformação para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso casamento, para as realidades mais obscuras que a gente está vivendo, se a gente continuar fazendo tudo igual.
Então aí eu começo a sugerir para vocês, partindo do exemplo aqui da Sunamita, algumas coisas que nós podemos aprender com ela, que uma verdadeira mulher de atitude e fé é. E faz, né? Uma verdadeira mulher de atitude, primeira coisa, gente, conhece a Deus. Ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia quem era Deus. Conhecer a Deus significa ter intimidade com Deus. Estou falando isso para vocês, mas isso é muito para mim também. Porque a gente só alcança intimidade se a gente tiver relacionamento. Se a gente buscar. Então, a gente precisa ter intimidade com Deus a ponto de confiar nele, que até o que está morto há 3 dias vai ressuscitar. Aleluia. A gente precisa conhecer a Deus e saber, confiar que Ele tem a solução para qualquer problema da nossa vida. Sem nenhuma exceção. Qualquer problema da nossa vida, Ele tem solução. E aí a minha palavra vai agora para você que está vindo aqui e que você é amiga do Evangelho. Ah, eu venho aqui, eu gosto da igreja, poxa, essa igreja é legal, né? Caramba, o culto de Réveillon foi show. O pastor Josué realmente é um homem cheio de intrepidez, porque falar sobre lamentações no culto de Réveillon tem que ser o pastor Josué. Dizer pra gente que a gente precisa trazer à memória tudo que nos traz esperança, tem que ser o pastor Josué. Então assim, pô, essa igreja é legal. Eu gosto, tenho vários amigos que frequentam aqui, né? Meus amigos são todos daqui, então eu estou indo também, estou vindo também. Vou à célula também, vou lá na célula, porque na célula tem um lanche bom no final. Tem umas células que tem uns lanches aí, né? Só Jesus na causa, né? A dieta vai que vai, né? Mas se você está vindo aqui e você é amiga do Evangelho, eu estou aqui para dizer para você nessa tarde que não adianta ser amigo do Evangelho. A gente precisa entregar o domínio da nossa vida inteiramente para Jesus, inteiramente para Deus. A gente precisa entregar de uma maneira tal que Ele possa mexer até nos nossos alicerces, se precisar. Dar uma sacudida daquela que terremoto de 6 pontos na escala Richter é pouco. Às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Dar uma estremecida para você falar assim, peraí, tem que parar tudo e começar de novo. Só quem conhece profundamente a Deus sobrevive a um chacoalhão de Deus na nossa vida. Porque senão a gente fica como uma mulher não tem que ser. Ah, quero mais brincar desse negócio de ser crente, não. Muito problema. Às vezes a gente pensa isso, né? Principalmente quando a gente é novinho, quando a gente acabou de aceitar Jesus. Primeiro problema que aparece, porque parece, o povo aí fora, parece que você aceitou Jesus, todos os seus, é fórmula mágica, todos os seus problemas acabaram. E aí quando vem o primeiro problema, a gente já quer, ah não, acho que esse negócio não tá bom, não. Acho que eu vou voltar para o mundão mesmo, porque lá o negócio, aí volta para ver o que acontece. O negócio fica 10.000 vezes pior, né? Então, eu queria sugerir para você, se você é essa pessoa que está aqui com a gente, mas você não pertence, é muito diferente você estar de você pertencer. Pertencer é você estar intimamente envolvido em algo, né? Se você só está aqui, hoje não saia daqui sem pertencer a Jesus. De verdade, sem pertencer a esse Deus que pode transformar a sua vida. E quando a gente chegar diante do Senhor, Ele não vai perguntar pra gente se a gente tinha uma religião. Ele não vai perguntar pra gente se a gente era católico, espírita. Ele não vai perguntar qual era a sua religião. Ele vai perguntar pra gente se Ele era o centro das nossas vidas. Né? Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Porque quando Ele é o centro das nossas vidas, nós passamos de criatura para filhos. Né? E quando nós somos filhos, a gente descobre que filho tem herança. Tanto espirituais, que para mim são as mais importantes. Né? Porque quando a gente espiritualmente está forte, pode vir o que vier, que você resiste. Mas filho também tem herança material. Filho tem provisão, filho tem resposta.
né? E a gente precisa sair dessa tarde aqui, dessa noite, né? Como filhos. E filhos e filhas, né? Tem meninos aqui também. A segunda coisa que a gente aprende com a Sunamita é que uma mulher de atitude e uma mulher de fé, ela se preocupa com a obra do Senhor. Ela vê as necessidades dos seus líderes e ela se preocupa. O que eu posso fazer para ajudar? Ela ora, ela se preocupa com a necessidade da sua igreja, com a necessidade dos irmãos que estão à volta. Às vezes tem gente do nosso lado passando por muitas dificuldades e a gente está insensível e não presta atenção no que as pessoas à nossa volta estão precisando. Então a gente precisa, como mulher de atitude de fé, se preocupar com a obra do Senhor e com as pessoas que estão à nossa volta. Outra coisa que a gente aprende com ela é que ela ora. Quando ela chegou no profeta, foi que ela rasgou o coração. Provavelmente, até ela chegar no profeta, ela estava orando. Ela estava dizendo para Deus. Podia estar brigando, né, gente? Porque também não vamos ser hipócritas, né? Dizer, assim, ela podia estar lá. Porque às vezes a gente não fala para Deus, poxa Deus, de novo, né? Mas isso não é murmurar, isso é conversar. Quem tem intimidade fala com Deus assim, não fala? Com o Pai. Ô Pai, outra vez, né? Ela podia estar falando com ele, poxa Deus, eu nem pedi esse filho. Eu estava aqui, eu queria, mas não pedi. Aí o Senhor me deu e agora o Senhor me tirou, tal. Mas ali no pensamento dela, ela e o Pai, né? Ela e Deus. O menino estava lá com ela, levando a jumenta, mas ela estava ali, ela e Deus, provavelmente orando e conversando com ela. Mas quando ela chegou perto do profeta, aí ela se jogou no pé dele. Aí mostrou, assim, e ele falou, né, que deixa ela porque ela está extremamente angustiada. Deixa ela porque ela está muito triste. Pode deixar ela, né? É o que a gente tem que fazer também. A gente tem que ir à pessoa certa, né? A gente tem que rasgar o nosso coração para as pessoas certas. A gente tem que ir às pessoas que verdadeiramente Deus escolheu para cuidar da gente. Aqui na nossa igreja a gente tem a nossa célula. Primeiro a gente tem Deus, né? É diante de Deus primeiro que a gente rasga o coração. Mas aqui na igreja a gente tem os nossos discipuladores, né? Que são as pessoas que são escolhidas para cuidar da gente. Eu e a pastora Nádia, é engraçado que tem hora que não precisa nem falar, né? Às vezes a gente olha uma para a cara da outra, não precisa nem falar o que está acontecendo, que já diz tudo, né? Às vezes a gente só ora, né? E tem dia também que eu me jogo mesmo, né? E às vezes ela também. Às vezes ela também, porque quando a gente tem um relacionamento de amor como a gente tem com os nossos discipuladores, como tem que ter com os nossos discipuladores, tem que ser assim. Você realmente abrir o coração e se jogar. Tem hora que tem que se jogar mesmo. Socorro. Né? Tem horas que eu ligo e falo, tem que ser agora. Né? E eu tenho algumas discípulas também, que tem horas que falam comigo assim também. Mãe! Aquela ali fala, mãe! A outra também, mãe! Quando eu vejo aquele mãe imenso assim, eu falo, pronto, lá vem. Desenrola o rolo. Lá vem, né? E é assim que a gente tem que fazer. É ir à pessoa certa. E também, isso agora está na moda, né? O tal do quarto de guerra está na moda. Nem parece que Mateus 6,6 já falava isso, né? Que Mateus 6,6 fala, né? Que quando você for orar, você entra nos seus aposentos, fecha a porta e fala com o seu pai que está no secreto. Né? Mas agora chegou o filme Quarto de Guerra, parece que agora todo mundo descobriu a pólvora, que você tem que entrar no quarto para orar, e sozinho, né? Mas a gente percebe aqui que realmente no quarto de guerra os milagres acontecem. A história anterior a essa história da Sunamita conta a história da viúva que não tinha o que comer, ela tinha só um pouquinho de azeite, né, na botija. E ali fala também que quando o profeta chegou na casa dela e percebeu que ela estava naquela situação, ele também fechou a porta. O milagre também foi a portas fechadas. Assim como quando ele chegou para ver o menino, o filho da Sunamita, devia ter nome, né, gente? Podia chamar o menino João, sei lá. Podia botar o nome no menino e nela também, né? E aí, porque ela só é Sunamita porque ela nasceu em Sunem. Ela era de lá.
E aí, quando ele chega, ele também fechou a porta e ele orou a Deus com as portas fechadas. E o milagre aconteceu com as portas fechadas. Eu acho que essa é também um desafio para a gente nesse ano, da gente ir mais para o nosso quarto de guerra sozinho. Ontem eu fui visitar uma célula, a célula do Felipe e da Renata, e ela falou, engraçado, a gente tem o hábito de ler a Bíblia junto, de orar junto e tal, mas eu tenho percebido a necessidade de orar sozinha, de ler a Bíblia sozinha. Aí eu falei, realmente, a salvação é individual. É importante você ler junto? É importante ler junto, mas separado também é muito importante, porque a intimidade, cada um gera a sua intimidade com o Pai e cada um vai determinar qual é o tamanho dessa intimidade, quanto ela vai ser para as nossas vidas, né? Uma outra coisa que a Sunamita nos ensina é que uma mulher de atitude de fé é uma mulher que busca Deus através da sua palavra. Na Bíblia, gente, a Bíblia é o nosso manual de instruções, né? Televisão vem com manual de instrução. De vez em quando a gente compra um eletrodoméstico e a gente não lê o manual de instrução e aí vai enfia na tomada 220 e queima, né? A gente precisa ler o manual de instrução antes de fazer as coisas. Como é que a gente vai viver uma vida cristã se a gente não lê o manual de instrução, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia? Nossa Bíblia tem que ser assim, igual essa minha aqui. Essa minha aqui eu já tentei trocá-la várias vezes, mas ela é tão rabiscada, que só de falou no texto eu já sei onde está. Não tem? A gente não tem essa Bíblia assim, que é aquela coisa que parece que a gente tem mais intimidade ainda com ela? Então, a gente precisa buscar isso, ter isso. Eu tenho vários estudos aqui na minha Bíblia que eu fui no decorrer, eu sou crente há 20 anos, já sou velhinha. Então, durante 20 anos eu fui escrevendo coisas. Claro que essa daqui não é a de 20 anos, mas eu fui passando os estudos de uma para outra. De vez em quando eu tento mudar, mas essa daqui eu encalhei, eu não consigo largar essa daqui. E a gente precisa ser assim. A nossa Bíblia tem que ser algo que enche o nosso coração. A palavra de Deus tem que saltar daqui, dessas letras aqui, para o nosso coração. Antigamente a gente reconhecia um crente pela Bíblia, né? A gente via um crente andando e a gente ia falar, lá vai o Bíblia, né? Hoje em dia a gente perdeu essa identidade e eu não acho isso positivo. Eu gosto de iPhone, iPad, iPod, essas coisas todas. Mas as pessoas perderam. Você não sabe mais encontrar o livro na Bíblia. Pediu para achar Filemon, danou-se, né? Ninguém sabe achar, porque não tem intimidade com a palavra. O livro é muito importante para a gente ter essa intimidade. Tem uma menina, Karina, acho que ela nem está aqui ainda, que eu falei para ela hoje que eu vou dar uma Bíblia de estudo para ela. Ontem ela ficou me fazendo várias perguntas pelo WhatsApp. Falei para ela, você tem uma Bíblia de estudo? Eu vou te dar uma Bíblia de estudo. Aí você vai ler e o que você tiver de dúvida a gente vai discutir. Porque assim, a gente precisa ler as coisas. Internet tem um monte de coisa que não presta, mas tem um monte de coisa que é boa também. Então a gente precisa tanto na palavra como buscar conhecimento da palavra também, né? Buscar os contextos e tudo mais. E acho que é por último. Por último, uma mulher de atitude e uma mulher de fé é uma mulher que louva, né? O C.S. Lewis diz assim que louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Independente das circunstâncias, ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Então, a gente precisa criar esse hábito de louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Em todo o tempo, a gente tem que dar graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus, até pelas coisas ruins que acontecem, a gente tem que dar. Em tudo dá graças, a palavra diz isso, né? Em tudo dá graças. Porque quando a gente fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente louva, se a gente agradece, se a gente engrandece a Deus, é porque a gente confia. Então a gente precisa sempre confiar e louvar a esse Deus que é maravilhoso nas nossas vidas. E aí, para a gente concluir aqui, deixa eu me achar aqui nas minhas páginas todas. Para a gente concluir aqui, eu queria dizer que eu queria lançar alguns desafios para você. Agora, essa fase aqui, né, a gente está há 4 dias do ano de 2017.
Então essa semana aqui é a semana de que todas as células fazem a sua caixinha dos sonhos e projetos, né? Já fizeram lá na célula de vocês? Eu vou fazer na minha. A caixinha eu chamo de cápsula do tempo, né? Você faz a cápsula do tempo, onde você coloca ali todos os seus sonhos, os seus projetos, e só abre no final do ano. A gente faz na primeira célula e só abre na última do ano, né? A minha do ano passado sumiu, eu deixei ali na igreja e alguém roubou ela. Olha que bonito. Sumiram com a minha caixinha dos sonhos, mas tá no coração. Os meus sonhos, por exemplo, do ano passado, eu tinha 3. 2 Deus me deu, e o outro ele vai me dar esse ano. Glória a Deus. Um era que eu queria... Peraí, eu já esqueci. Eu queria 50 células, eu queria ter 50 células. Eu comecei o ano acho que com 24. Eu queria terminar o ano com 50 células, eu terminei o ano com 57. E a segunda que eu coloquei nos meus sonhos, todos os sonhos que eu fui colocando durante o ano, foi a mesma coisa que eu coloquei. Não mudei de sonho não, porque às vezes a gente é volúvel, né, gente? Aí tem sonho, mas a gente fica mudando de sonho toda hora. O meu não, eu levei ele firme até o final. E o segundo sonho que eu tinha colocado é que eu queria ser consagrada pastora de distrito. E eu fui consagrada em dezembro. E glória a Deus por isso, porque ninguém é pastor se não tiver ovelha, né? E eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado junto comigo, que tem trabalhado junto comigo. E a gente eu acho que a gente tem feito um estragozinho no inferno. E eu falei essa semana com 2 discípulos lá em casa, eu falei, esse ano o estrago tem que ser maior, hein? Vamos correr atrás, que esse ano o estrago tem que ser maior. Então esses 2 sonhos Deus me deu. E o terceiro sonho que eu tinha colocado é que eu queria ser mãe, né? Não sou ainda. Sou mãe de uma multidão aí, mas mãe de bebê na barriga eu não sou ainda. Mas você, em nome de Jesus, esse ano acho que Deus vai me dar um neném. Amém. Porque meu cachorro está ficando velhinho também, eu preciso fazer essa substituição rápida, né, gente? Eu já estou aqui com o meu coração desesperado. Antes você pega outro cachorro. Porque cachorro é filho, né? Quando você não tem filho, cachorro é filho. Então, o cachorro já está ficando surdo. Aí eu fui chorando essa semana para a veterinária, ela falou, arruma um neném, pelo amor de Deus. Então, daqui a pouco o desespero bate a porta, né? Então, assim, esses foram os meus sonhos do ano passado, que Deus me deu. Né? E o outro tá aí no projeto ali. Viu? Viu? Ainda bem que ele crê, né, gente? E nesse ano aqui que a gente possa, né, realmente traçar os nossos sonhos, os nossos projetos, as coisas que a gente quer realizar nesse ano. Mas que mais do que isso, que a gente entenda que Deus chamou a gente, que Deus tem nos capacitado, que Deus colocou na gente habilidades para a gente fazer e para a gente suportar muitas coisas e ainda assim permanecer firme. Que a gente corra atrás dos nossos sonhos, tendo a certeza de que nada vai frustrar aqueles sonhos que Deus tem para a gente. Nada vai fazer com que eles não aconteçam. O inferno pode se levantar todo, mas o Senhor vai enviar um exército de anjos e vai mudar toda a história. Em nome de Jesus. O diabo pode se levantar o quanto ele quiser, mas ele vai cair em nome de Jesus, porque nós estamos firmes e inabaláveis no Senhor. Né? E que a gente possa buscar nele. E aí o meu desafio, acho que hoje a gente entrega o plano de leitura, não entrega, pastora Nath? Mames. Se a gente não entregar hoje, a gente entrega no domingo o plano de leitura anual da Bíblia. Leiam a palavra todos os dias. Foi mandado pelo WhatsApp, mas a gente vai entregar um físico, né? Pra gente ir anotando ali, pra gente anotar também os sonhos ali, os sonhos pessoais, ministeriais, tudo aquilo que a gente espera que o Senhor faça, que a gente leia, medite na palavra dia e noite, porque ela vai fazer um rebuliço no nosso coração e na nossa vida. Que a gente faça isso. Eu e meu marido também estamos lendo junto a palavra também. Estou lendo 2 devocionais, um sobre liderança, um outro sobre assuntos diversos. Vamos buscar esse ano, vamos nos fortalecer. Mulheres saradas saram. Mulheres machucadas machucam. Mulheres e homens, né? Eu acho que mulheres e homens. Mulheres saradas ajudam a curar, né? Saram também. São instrumentos do poder de Deus para a vida de outras mulheres. Que a gente busque isso do Senhor. A gente busque sabedoria do Senhor. Porque é na palavra que Ele
que ele nos traz isso. Que a gente busque comunhão também na célula, na igreja, que a gente tenha atitude de fé, atitude de alegria, para que esse ano verdadeiramente frutifique na nossa vida. Esse ano é o ano da frutificação. Tudo tem que frutificar na nossa vida. Todos os nossos sonhos têm que frutificar. Todos os nossos objetivos têm que frutificar. Então que a gente faça isso, que a gente edifique as nossas vidas e a vida daqueles que estão perto da gente. Que as pessoas tenham um desejo de estar perto da gente, porque a gente é instrumento de edificação para a vida das pessoas. Que a gente seja essas mulheres. Que a gente não seja aquela que vai ficar resmungando e reclamando da vida. Mas que a gente olhe o cadáver lá em cima da cama e diga que está tudo bem. Porque vai ficar. Se não está, vai ficar. Em nome de Jesus.